Ele estava sentado ali, com seu terno de US $2.000, sorrindo para o advogado caríssimo ao seu lado, ocasionalmente apontando para a cadeira vazia ao lado de sua esposa. Derrick achava que o divórcio já estava encerrado. Ele achava que congelar todas as contas bancárias dela faria Evelyn desmoronar. Ele até disse ao juiz que ela era burra demais para contratar um advogado. Mas Derrick esqueceu um detalhe crucial sobre o passado de Evelyn, especificamente, cuja vida ela salvou há 8 anos em uma noite chuvosa em Manhattan. Quando as portas do tribunal se abriram e aquele homem entrou, o sorriso não apenas desapareceu do rosto de Derrick, mas o sangue em suas veias se transformou em gelo. Porque parado naquela porta estava Sebastian Caney, o homem mais perigoso de Nova York, aquele que chamavam de fantasma. E você está prestes a testemunhar a justiça mais brutal e satisfatória que já viu em um tribunal. Se esta história lhe agradou, clique no botão curtir. Isso significa mais do que você imagina. Compartilhe isso com alguém que precisa ver o karma em ação. E inscreva-se para não perder a próxima história satisfatória. Sebastian Cain entrou no tribunal da mesma forma que um rei entra em seu próprio reino. Ele tinha 1,88 de altura, ombros largos, e cada passo carregava o peso do poder absoluto. Ele usava um terno Caton preto de 3 peças, tecido à mão na Itália, do tipo de tecido que custa tanto quanto um ano inteiro do salário de Harrison Crawford. Seu cabelo escuro estava penteado para trás. Seus traços eram frios e precisos, como se fossem esculpidos em mármore. Mas o que fazia as pessoas tremerem eram seus olhos, cinza prateados, gelados como uma nevasca, como aço temperado no auge do inverno, e naquele rosto terrivelmente perfeito. Uma cicatriz tênue ia da têmpora até a maçã do rosto esquerda. Uma lembrança silenciosa de que aquele homem havia enfrentado a morte em uma. Atrás dele, um homem de cabelos brancos como a neve o seguia com uma pasta de couro na mão, calmo como uma montanha em um mar revolto. O ar dentro do tribunal de repente ficou pesado, quase sólido. Harrison Crawford, o advogado conhecido como o açougueiro de Wall Street, deixou cair a caneta que segurava. Seu rosto empalideceu como se tivesse acabado de ver a morte. O juiz Henderson, que ocupava o banco há 30 anos sem perder a compostura nem uma vez, levantou-se antes de perceber o que estava fazendo. Os espectadores no fundo começaram a cochichar, o murmúrio se espalhando como ondas quebrando. O fantasma, o fantasma, o fantasma está aqui. Harrison Crawford inclinou-se rapidamente em direção a Derrick, sua voz tremendo de uma forma que ele não conseguia esconder. Aquele é Sebastian Caney. Ele controla metade do império subterrâneo de Manhattan. Todos os barões da droga, todos os canais de lavagem de dinheiro, todos os acordos secretos têm que passar pelas mãos dele. Precisamos desistir agora mesmo. Derrick franziu a testa, seus olhos ainda cheios da arrogância de um homem que ainda não compreendia que estava à beira de um precipício. O que ele tem a ver com minha esposa? Evelyn é apenas uma garota que serve café, de uma família sem nada. Como ela poderia conhecer alguém como ele? Harrison Crawford não respondeu. Ele estava ocupado demais observando Sebastian Cain se aproximar da mesa de Evelyn. E a cada passo que aquele homem dava, Harrison sentia seu coração apertar um pouco mais. Sebastian parou ao lado de Evelyn. Ela ainda estava sentada ali, com seu velho vestido cinza. Suas mãos estavam tão apertadas que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela não ousava olhar para cima, não ousava acreditar no que estava acontecendo. Durante 5 anos, ela havia esquecido como era ter alguém ao seu lado. Sebastian colocou a mão no ombro dela gentilmente, apenas um pequeno gesto, mas que carregava o peso de uma promessa, de proteção, de tudo o que Evelyn havia perdido durante seus anos infernais ao lado de Derrick. Evelyn levantou o olhar lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, lágrimas ainda grudadas nos cílios, e pela primeira vez em 5 anos, ela viu um lampejo de esperança, não do tipo frágil que sentira antes, do tipo que Derrick esmagaria sob seus calcanhares na manhã seguinte. Essa era uma esperança real. Em pé bem na frente dela, alto e firme como uma fortaleza, Sebastian olhou para ela e seus olhos cinza prateados suavizaram-se um pouco, apenas o suficiente para Evelyn perceber que, por baixo daquela frieza assustadora, havia algo mais caloroso. Senhora Morrison, sua voz baixa e uniforme, ecoou pela sala em silêncio sepulcral. Seu advogado está aqui. Peço desculpas pelo atraso. Derrick levantou-se de um salto, o rosto corando de raiva. Advogado? Ela não tem dinheiro para pagar um advogado. Eu me certifiquei disso.
Sebastian nem se virou para olhar para Derek. Ele apenas inclinou a cabeça ligeiramente em direção ao homem de cabelos brancos ao seu lado, um sinal silencioso para que ele se aproximasse. E quando aquele homem se moveu para a luz, Harrison Crawford sentiu seus joelhos ameaçarem ceder. Porque ali não estava um advogado comum. Era Raymond Sterling, uma lenda viva no mundo jurídico americano. O homem que enviou 3 senadores e 2 executivos da lista da Fortune 500 para a prisão. O homem cuja fotografia Harrison Crawford colou na parede do seu quarto na faculdade como se fosse um ídolo. O homem que se aposentou há 5 anos e declarou que nunca mais voltaria até hoje. Raymond Sterling deu um passo à frente e colocou sua pasta de couro na mesa ao lado de Evelyn, com a calma de um homem que testemunhou milhares de julgamentos. Aos 65 anos, seu cabelo estava branco como a neve. No entanto, seus olhos continuavam afiados como uma lâmina. Seu rosto não apresentava nenhuma ruga de preocupação, apenas os sulcos do tempo e da experiência. Ele estava ali como uma laje de pedra no meio de uma tempestade, inabalável. Harrison Crawford levantou-se de um salto, sua cadeira batendo no chão com um barulho alto. Raymond Sterling. Sua voz falhou como a de um adolescente encontrando seu ídolo. Você é realmente Raymond Sterling. Você era meu herói na faculdade. Eu tinha uma foto sua no meu dormitório. Você se aposentou. Raymond virou-se para olhar para Harrison e um sorriso frio se espalhou por sua boca. Não havia calor nele, apenas o divertimento de um predador olhando para sua presa. Eu volto para certos casos especiais, Sr. Crawford. E este caso. Ele olhou para Derek com um olhar que fez o homem engolir em seco. É especialmente interessante, juiz Henderson, que havia recuperado a compostura após o choque inicial, bateu levemente com o martelo na bancada. Sr. Sterling, por favor, informe ao tribunal em que capacidade você está comparecendo hoje. Raymond abotoou o colete lentamente, cada movimento irradiando confiança absoluta. Meritíssimo, sou Raymond Sterling, ex-promotor federal, e sou o representante legal da Sra. Evelyn Morrison neste processo de divórcio. Ele abriu a pasta de couro, tirou uma pilha grossa de arquivos e os colocou sobre a mesa. E gostaria de informar ao tribunal que não estamos apenas preparados para prosseguir. Vamos virar todo este caso de cabeça para baixo. O tribunal explodiu em um silêncio de sussurros, como ondas quebrando contra as rochas. Todos sabiam quem era Raymond Sterling. Ele era o homem que havia enviado 3 dos senadores mais poderosos de Washington para a prisão por corrupção. Ele era o homem que havia tirado 2 executivos da Fortune 500 de seus tronos e os colocado atrás das grades por fraude com títulos mobiliários. Ele era o pesadelo de todos os homens ricos com segredos culposos e havia se aposentado 5 anos antes, declarando que nenhum caso na Terra valia mais seu tempo até hoje. O juiz Henderson acenou com a cabeça e um raro sorriso tocou seu rosto severo. Sr. Sterling, o tribunal tem a honra de recebê-lo de volta. Faz muito tempo que o mundo jurídico não o vê atuando. Raymond inclinou ligeiramente a cabeça. Obrigado, meritíssimo. Prometo que não o decepcionarei. Harrison Crawford ainda estava ali parado, como se estivesse enraizado no chão, com o suor começando a escorrer pela testa. Ele se virou para Derek com olhos em pânico, tentando transmitir uma mensagem sem falar em voz alta. Estamos em sérios apuros. Derek não entendeu. Ou melhor, ele não quis entender. Ele estava acostumado a vencer. Acostumado a usar dinheiro e poder para esmagar qualquer coisa que se colocasse em seu caminho. Ele não acreditava que um velho de cabelos brancos pudesse mudar alguma coisa. Mas no fundo, pela primeira vez na vida, Derek Morrison sentiu que algo estava errado. A sensação era como caminhar por uma estrada familiar e, de repente, perceber que o chão sob seus pés estava tremendo. Ele olhou para Evelyn, a esposa que ele tinha certeza que seria destruída no tribunal hoje. Ela ainda estava sentada lá, mas algo havia mudado. Seus ombros não tremiam mais. Seu olhar não estava mais abatido. Ela estava olhando diretamente para frente e, no canto da boca, um leve sorriso começava a se formar. Não era um sorriso, ainda não, mas algo próximo da esperança. E isso assustou Derek mais do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado na vida. Sebastian Kane sentou-se na fileira atrás de Evelyn, diretamente atrás dela. Ele não falou, não se moveu. Ele apenas ficou sentado ali como uma pantera observando sua presa à distância. E Derek sabia, mesmo que não quisesse admitir, que a presa era ele. Derek não aguentava mais. A sensação de perder o controle apertava sua garganta, sufocando-o até que respirar se tornou difícil. Ele havia planejado tudo. Congelou as contas, cancelou os cartões de crédito, cortou todas as fontes de dinheiro que Evelyn poderia ter.
Ele se certificou de que ela estaria sozinha naquele tribunal, trêmula e indefesa como um animal encurralado, sem ter para onde fugir. Mas agora um chefão da máfia estava sentado diretamente atrás de sua esposa, e um advogado lendário se preparava para destruí-lo pedaço por pedaço. Não, ele não permitiria que isso acontecesse. Derrick levantou-se de um salto e bateu com a mão na mesa com um estrondo que ecoou pela sala. Meritíssimo, isso é uma farsa. Sua voz saiu aguda e estridente, quebrando sob a tensão da raiva. O homem sentado ali é um criminoso. Sebastian Cain é o chefe do submundo. Todos sabem disso. Este tribunal não pode permitir que alguém como ele apareça e interfira neste caso. Sebastian nem se virou. Ele permaneceu onde estava, com uma perna cruzada sobre a outra, uma mão apoiada no braço da cadeira, tão calmo como se estivesse na sua própria sala de estar. Apenas a sua voz rompeu o silêncio, baixa e uniforme, sem um pingo de emoção. Sr. Morrison, nunca fui condenado por nenhum crime. Meu histórico é tão limpo quanto a neve recém-caída. Ele fez uma pausa, apenas o suficiente para que o ar ficasse pesado, e continuou em um tom que deixou a sala gelada. Quanto a você, não tenho tanta certeza de que continuará assim depois de hoje. Derrick cerrou os dentes, seu rosto ficando vermelho escuro de raiva. Ele se virou rapidamente para Evelyn, seus olhos ardendo de ódio. Você, rosnou ele, apontando o dedo diretamente para a esposa. Desde quando você o conhece? Você me traiu? Todos esses anos eu cuidei de você, dei uma vida a você, e você estava se envolvendo com esse homem. Que tipo de mulher você é? Evelyn não respondeu. Ela não olhou para Derrick, não tremeu. Não começou a chorar como costumava fazer sempre que ele levantava a voz. Ela simplesmente ficou sentada ali, com a coluna reta, os olhos fixos à frente, como se Derrick Morrison não existisse. E foi esse silêncio, essa recusa calma em reagir, que deixou Derrick mais louco do que qualquer palavra poderia deixar. Você ficou muda? Responda-me. Derrick se lançou em direção à mesa de Evelyn, mas Harrison Crawford segurou seu braço a tempo e o puxou para trás. Cale a boca! Harrison sibilou com os dentes cerrados, o rosto pálido de medo. Você quer ir para a cadeia hoje? Não piore as coisas. Solte-me. Derrick arrancou o braço de Harrison. Não vou deixar que eles me transformem em piada. O juiz Henderson havia perdido a paciência. Ele ergueu o martelo e o bateu com um estrondo que ecoou pela sala do tribunal. Ordem! Sua voz ressoou com autoridade, alta como um trovão. Sr. Morrison, sente-se imediatamente. Esta é uma sala de tribunal, não um palco para sua birra. Derrick permaneceu de pé, com o peito arfando e a respiração acelerada. Mas, meritíssimo, se esse homem disser mais uma palavra, juiz Henderson interrompeu, com a voz fria como gelo. Eu o acusarei de desacato ao tribunal. Gostaria de passar a noite em uma cela, Sr. Morrison? A sala ficou em silêncio total. Derrick ficou ali, os lábios se movendo como se quisesse dizer mais, mas, no final, engoliu as palavras. Ele se sentou lentamente na cadeira, com as duas mãos cerradas em punhos sobre as coxas. Mas seus olhos, aqueles olhos odiosos e venenosos, nunca deixaram Sebastian Cain. Ele encarava a nuca daquele homem e, em sua mente, já imaginava 1000 maneiras de se vingar. Ele não sabia que estava olhando para a pessoa que destruiria sua vida completamente. E a verdadeira tempestade estava apenas começando. Raymond Sterling esperou até que o clima na sala do tribunal finalmente se acalmasse. Então se levantou com calma deliberada. Ele abotoou o colete, um movimento praticado por um homem que já havia se apresentado diante do tribunal milhares de vezes. Meritíssimo, sua voz soou clara e autoritária, antes de abordarmos as questões centrais deste divórcio. Solicito respeitosamente que o tribunal restaure imediatamente o acesso financeiro da Sra. Morrison. Harrison Crawford levantou-se rapidamente, tentando recuperar a postura de um advogado experiente. Protesto, meritíssimo. Congelar as contas é uma medida legal para proteger os bens durante o processo de divórcio. Meu cliente está simplesmente protegendo o que trabalhou duro para construir. Raymond virou-se para Harrison com um leve sorriso nos lábios. Proteger bens, Sr. Crawford, ou isolamento financeiro. Ele caminhou até o centro do tribunal, com um arquivo na mão. De acordo com a Lei de Relações Domésticas de Nova York, seção 236, um cônjuge que congela unilateralmente uma conta conjugal sem uma ordem judicial é considerado abuso econômico. Essa não é minha opinião pessoal. É a lei. Harrison Crawford abriu a boca para argumentar, mas Raymond levantou a mão, impedindo-o. Por favor, permita-me apresentar as provas primeiro, Sr. Crawford.
Depois disso, você pode dizer o que quiser. Ele entregou o arquivo ao escrivão do tribunal. Meritíssimo, estas são cópias das transações bancárias das contas conjuntas em nome do senhor e da senhora Morrison. Como o tribunal pode ver, às 6 horas da manhã do dia 12 de março, todas as contas conjuntas foram congeladas a pedido do senhor Derek Morrison. Raymond fez uma pausa, deixando o fato penetrar em todos os cantos da sala. 6 da manhã, meritíssimo, e o pedido de divórcio foi apresentado às 9 do mesmo dia. O que isso significa? Significa que o Sr. Morrison congelou as contas 3 horas antes de pedir o divórcio. 3 horas antes mesmo de a Sra. Morrison saber que seu casamento estava prestes a acabar. Ele se virou para Derek com um olhar afiado como uma lâmina. Ele não estava protegendo bens, meritíssimo. Ele estava deliberadamente cortando todas as fontes de sustento da esposa para que ela não pudesse lutar. Ele queria que ela entrasse neste tribunal sem advogado, sem dinheiro, sem esperança. Ele queria esmagá-la antes mesmo da batalha começar. Evelyn baixou a cabeça, lágrimas escorrendo silenciosamente sobre as mãos que mantinha cerradas. Ela se lembrava daquela manhã. Lembrava-se de estar diante do caixa eletrônico, vendo as palavras transação recusada. Ela se lembrou do pânico quando seu cartão de crédito foi cancelado e ela não conseguiu nem comprar um pão. Ela se lembrou de Derek olhando para ela com aquele sorriso triunfante e dizendo: "Agora você sabe quem você é, não é? Sem mim, você não é nada." Derek não conseguiu mais se conter. Ele se levantou de um salto com o rosto vermelho de raiva. "Esse dinheiro é meu", gritou ele. "Fui eu quem o ganhei. Fui eu quem construiu a empresa. Ela não fez nada além de ficar sentada em casa e gastar meu dinheiro por 5 anos." O tribunal ficou tão silencioso que parecia não haver ar. Raymond virou-se para Derek e, desta vez, o sorriso em seus lábios se alargou como o de um gato que finalmente havia capturado o rato. "Obrigado, Sr. Morrison", disse Raymond, com um tom de satisfação na voz. "Você acabou de admitir em audiência pública, diante do juiz e de todos aqui presentes, que considera os bens conjugais como sendo exclusivamente seus." Ele se virou para o juiz Henderson. "Meritíssimo, de acordo com a lei de Nova York, os bens acumulados durante o casamento são bens conjugais pertencentes a ambos os cônjuges, independentemente de quem os ganhou diretamente. O Sr. Morrison não apenas violou a lei ao congelar as contas sem uma ordem judicial, como também demonstrou abertamente desprezo pelos direitos legais de sua esposa." Harrison Crawford queria falar, mas não conseguia encontrar uma única palavra útil. Derek cavou sua própria cova com uma frase imprudente. O juiz Henderson olhou para os documentos, depois para Derek com um olhar frio e inflexível. "Sr. Morrison, meu conselho é que deixe seu advogado falar por você. Você não está ajudando a si mesmo." Ele bateu o martelo. "O tribunal ordena o seguinte: todas as contas conjuntas devem ser descongeladas imediatamente. A Sra. Morrison terá acesso total a 50% dos fundos dessas contas, a partir de agora." Derek queria gritar, quebrar alguma coisa, fazer qualquer coisa que pudesse mudar a situação. Mas ele só podia ficar sentado ali, com a mandíbula cerrada, vendo o mundo que ele havia construído com tanto cuidado começar a desmoronar, pedaço por pedaço. E Raymond Sterling estava apenas começando. Raymond Sterling deixou a decisão do juiz assentar na sala por alguns segundos. Então, ele lentamente abriu a pasta de couro novamente. "Meritíssimo, congelar as contas é apenas a ponta do iceberg. Apresentamos provas de ativos ocultos que o Sr. Morrison deliberadamente escondeu de sua esposa e deste tribunal." Derek sentiu sua garganta secar. Ele olhou para Harrison Crawford como se implorasse por socorro, mas seu advogado só conseguiu dar de ombros, impotente. Raymond tirou uma pilha grossa de documentos e os entregou ao escrivão do tribunal para distribuir cópias ao juiz e às partes relevantes. "Estes são registros de transações de uma conta offshore nas Ilhas Cayman, aberta em nome de uma empresa de fachada chamada Phantom Holdings LLC. Há uma certa ironia nesse nome", acrescentou Raymond, lançando um olhar cúmplice para Sebastian. "Mas foi uma escolha do Sr. Morrison, não nossa." Ele virou para a página seguinte. "Nos últimos 18 meses, exatamente 4,5 milhões de dólares foram transferidos para essa conta. De onde veio o dinheiro?" "Da venda de 40% da Morrison Tech." Raymond fez uma pausa, deixando o número ecoar no ar. 40%, meritíssimo. Essa também é a participação exata que a Sra. Morrison detém na empresa, de acordo com o contrato de casamento assinado há 5 anos. Evelyn ergueu a cabeça com os olhos arregalados de choque. Ela sabia que Derek tinha uma empresa, mas ele nunca lhe contou nada sobre as finanças. Sempre que ela perguntava,
Ele a ignorava com a mesma frase familiar, dizendo que não era da conta dela e que tudo o que ela precisava saber era como gastar dinheiro. Agora ela entendia o porquê. Derrick levantou-se de um salto. Seu rosto ficou pálido. É dinheiro legítimo dos negócios. Tenho o direito de reestruturar minha empresa. Raymond não se abalou. Dinheiro de negócios legítimos, Sr. Morrison, ou dinheiro da venda de ações que a Sra. Morrison copossui. Ele ergueu uma única folha de papel. Este é o contrato de venda de ações assinado em 20 de setembro do ano passado, e na parte inferior da página estão as assinaturas do Sr. e da Sra. Morrison. Ele se aproximou de Evelyn. Sra. Morrison, reconhece a assinatura? Evelyn olhou para o papel e seu coração pareceu parar. Era o seu nome, escrito no estilo que ela sempre usava, mas ela tinha uma certeza absoluta. Nunca assinei este documento, disse ela, com a voz trêmula, mas firme. Nem sabia que ele existia. Raymond acenou com a cabeça, como se essa fosse exatamente a resposta que esperava. Voltaremos à questão dessa assinatura mais tarde, meritíssimo. Mas, por enquanto, peço ao tribunal que observe que o Sr. Morrison vendeu bens conjugais, recebeu os 4,5 milhões e escondeu esse dinheiro em um paraíso fiscal no exterior sem notificar sua esposa de forma alguma. Harrison Crawford sentiu um suor frio escorrer pela espinha. Ele se inclinou em direção a Derrick e sussurrou com os dentes cerrados que lhe haviam dito que tudo estava em ordem, que não havia nada com que se preocupar, e exigiu saber o que, em nome de Deus, estava lá acontecendo. Derrick não respondeu. Ele não podia. Ele estava olhando para o arquivo nas mãos de Raymond Sterling, tentando entender como Sterling o havia obtido. Ele havia contratado os melhores especialistas para apagar os rastros. Ele pagou centenas de milhares de dólares a escritórios de advocacia no exterior para garantir que ninguém pudesse rastrear nada até ele. No entanto, agora tudo estava diante dele como um livro aberto. Atrás deles, Sebastian Cain permaneceu em silêncio, observando tudo com uma expressão indecifrável. Quando Raymond terminou essa parte de sua apresentação, Sebastian deu um leve aceno de cabeça, tão sutil que quase ninguém percebeu. Mas Raymond percebeu. Era o sinal para continuar. Era a confirmação de que isso era apenas o começo. O juiz Henderson olhou para os documentos e então fixou Derrick com o mesmo olhar que reservava para réus criminais. Sr. Morrison, espero que tenha uma explicação satisfatória para o que foi apresentado, porque pelo que estou vendo, isso não é mais apenas um divórcio simples. Derrick abriu a boca, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez na vida, ele não sabia o que dizer, e Raymond Sterling já estava virando a próxima página do arquivo, pronto para desferir o próximo golpe. Raymond Sterling ergueu o contrato de venda de ações, deixando que as luzes do tribunal incidissem claramente sobre a assinatura na parte inferior da página. Meritíssimo, gostaria de questionar a Sr. Morrison diretamente sobre esta assinatura. Ele se virou para Evelyn, sua voz agora mais suave, mas ainda forte o suficiente para que todos ouvissem. Sra. Morrison, a senhora já assinou este contrato para vender ações da Morrison Tech? Evelyn levantou-se lentamente. Suas pernas tremiam um pouco, mas ela segurou a borda da mesa para se equilibrar. Ela olhou diretamente para o juiz Henderson, depois voltou o olhar para Derrick, o homem que ela chamava de marido há 5 anos. Não, disse ela com a voz trêmula, mas cada palavra clara. Nunca vi este documento até hoje. Nunca o assinei e não tinha ideia de que minhas ações na empresa haviam sido vendidas. Raymond assentiu e então se virou para o juiz. Meritíssimo, como o Sr. Morrison insiste que esta é a assinatura genuína da senhora. Morrison, contratamos um perito forense independente para realizar uma análise caligráfica. Ele tirou outro conjunto de papéis da pasta de couro. Este é o relatório da doutora Margaret Chin, uma perita em caligrafia com 30 anos de experiência, que já trabalhou com o FBI e testemunhou em mais de 200 casos federais. Ele passou o relatório ao escrivão do tribunal. A doutora Chen comparou a assinatura no contrato com dezenas de assinaturas verificadas da senhora Morrison, retiradas de documentos bancários, um contrato de locação e outros registros legais. Raymond abriu a página de conclusão e leu em voz alta. A conclusão da doutora Chen é a seguinte. A assinatura no contrato de venda de ações não foi executada pela senhora Evelyn Morrison. A análise mostra indicadores típicos de traçado, incluindo inclinação inconsistente, pressão irregular da caneta e pausas anormais em pontos onde uma pessoa que assina seu próprio nome nunca pararia. Com uma confiabilidade de 98%, esta assinatura é uma falsificação. O tribunal parecia ter parado de respirar. Raymond colocou o relatório sobre a mesa e virou-se para Derrick
com um olhar frio como gelo. O Sr. Morrison falsificou a assinatura da sua esposa para vender bens conjugais no valor de milhões de dólares e, em seguida, escondeu os lucros num paraíso fiscal estrangeiro. Isto não é apenas uma violação da lei matrimonial, meritíssimo. É um crime. Derek não conseguiu conter-se mais. Levantou-se de um salto, com o rosto roxo de raiva e os tendões do pescoço salientes como cordas. Isso é mentira, gritou ele, com a voz quebrada pela fúria. Ela assinou. Eu vi ela assinar com meus próprios olhos. Isso é uma conspiração para me incriminar. Raymond não se abalou com a explosão de Derek. Ele simplesmente ficou parado ali, firme como uma rocha em uma tempestade, e esperou Derek terminar de gritar. Então ele falou, com um tom suave, mas cada palavra atingindo Derek como uma facada direta no coração. Então talvez o Sr. Morrison possa explicar ao tribunal por que essa assinatura está datada de 15 de março do ano passado. Ele abriu outro arquivo porque, de acordo com os registros médicos do Hospital Mount Sinai, em 15 de março do ano passado, a Sra. Morrison estava na unidade de terapia intensiva por exaustão nervosa grave. Ele mostrou o prontuário médico para o tribunal ver. Ela foi internada em 12 de março e recebeu alta em 20 de março. Durante todo esse período, ela recebeu sedativos e não estava lúcida o suficiente para assinar quaisquer documentos legais. Então, como o Sr. Morrison, sua esposa, poderia ter assinado um contrato de venda de ações enquanto estava inconsciente em uma cama de hospital? O tribunal ficou em silêncio absoluto. Sem sussurros, sem tosses, sem barulho de papel, apenas o tic-tac constante do relógio de parede. Como uma contagem regressiva para o fim do mundo de Derek Morrison, Harrison Crawford enterrou o rosto nas mãos. Ele não precisava ver mais nada. Ele estava nessa profissão há tempo suficiente para saber quando um caso estava perdido. E este não estava apenas perdido. Estava se transformando em cinzas bem na frente dele. Derek ficou ali parado como uma estátua, com a boca aberta, mas sem emitir nenhum som. Ele olhou para Evelyn, a esposa que ele tinha tanta certeza de que iria destruir no tribunal hoje. Ela estava olhando para ele, e em seus olhos, ele não via mais medo. Ele via algo muito mais assustador. A verdade. Raymond Sterling deixou o silêncio se prolongar por mais alguns segundos. Então, ele caminhou em direção à tela de apresentação que havia sido preparada no canto do tribunal. Meritíssimo, já abordamos as questões financeiras. E agora a questão da fidelidade conjugal. Ele sinalizou para seu assistente ligar a tela. A primeira imagem apareceu. Uma fotografia de Derek abraçando e beijando uma mulher loira em um restaurante chique. Não era Evelyn. Esta é Jessica Hartley, gerente de marketing de uma empresa parceira. O relacionamento durou 14 meses. A tela mudou para a próxima fotografia. Derek na piscina de um resort, com o braço em volta de outra mulher. Amanda Chen, consultora financeira. 8 meses. Em seguida vieram as mensagens. Dezenas, depois centenas de mensagens íntimas, promessas, planos para encontros secretos, recibos de um hotel 5 estrelas em Miami, passagens de primeira classe para Paris, faturas de joias da Tiffany que Evelyn nunca recebeu. Mais de 5 anos de casamento, disse Raymond, com voz firme, quase como se estivesse lendo uma sentença. O Sr. Morrison manteve pelo menos 5 relacionamentos extraconjugais. Nomes, datas, locais, tudo cuidadosamente documentado no arquivo que apresentamos ao tribunal. Evelyn fechou os olhos. Ela suspeitava disso há muito tempo. As noites em que Derek não voltava para casa, o perfume desconhecido em suas camisas, as ligações particulares. Mas ver as provas expostas diante dela ainda fazia seu coração parecer estar sendo despedaçado, pedaço por pedaço. Raymond passou para o próximo slide. E a última mulher desta lista, disse ele com um tom de voz que parecia quase de satisfação, talvez seja de particular interesse para algumas pessoas nesta sala. A fotografia apareceu. Derek em um bar escuro, inclinado para perto, sussurrando no ouvido de uma jovem morena. Ela sorria com a mão apoiada no peito de Derek com intimidade descontraída. Harrison Crawford olhou para a tela e ficou rígido. Ele a reconheceu. Como poderia não reconhecê-la? Era Sarah, sua secretária pessoal. A mulher que trabalhava para ele há 7 anos. A mulher em quem ele confiava como se fosse da família. A mulher que ele planejava promover para chefe do departamento jurídico. O que é isso? Gritou Harrison, levantando-se de um salto como se tivesse levado um choque elétrico. Ele se virou para Derek com o rosto escurecendo de raiva. Você, com a minha Sarah? Sarah, em quem eu confiava. Sarah, que eu ia promover. Derek levantou as 2 mãos, tentando acalmá-lo.
Harrison, deixe-me explicar. Foi só... Não significou nada. Apenas alguns encontros inocentes. Inocentes? Harrison rugiu. Você chama isso de inocente? Ele apontou para a tela onde as mensagens entre Derek e Sarah agora eram exibidas. Mensagens tão explícitas que toda a sala do tribunal corou. Harrison Crawford ficou parado por um momento, respirando pesadamente, com as duas mãos cerradas em punhos. Então ele se acalmou de uma forma quase assustadora. Ele fechou sua pasta e enfiou-a na bolsa e se endireitou. Meritíssimo. Sua voz ficou fria como aço. Eu me retiro deste caso devido a um conflito de interesses pessoal. Derek agarrou o braço de Harrison. Você não pode me deixar agora. Não no meio da audiência. Você é meu advogado. Harrison puxou o braço como se Derek fosse algo nojento. Ele olhou Derek nos olhos com puro desprezo. Observe-me. Então ele virou as costas e saiu do tribunal, a porta se fechando atrás dele, o som ecoando como um prego mortal. Derek ficou sozinho no meio de um tribunal lotado, sem advogado, sem aliado, sem ninguém ao seu lado, apenas Raymond Sterling, observando-o com o sorriso de um tubarão que acabara de sentir o cheiro de sangue, e Sebastian Kane, sentado atrás, com olhos cinza prateados frios e fixos em cada detalhe, como um rei observando sua corte julgar um traidor. O juiz Henderson olhou ao redor do tribunal, registrando a ausência de Harrison Crawford, depois desviou o olhar para Evelyn. Sua expressão suavizou-se um pouco ao observar a pequena mulher sentada ali, ombros estreitos engolidos por aquele vestido cinza gasto. Senhora Morrison, disse ele com a voz mais gentil do que antes. O tribunal continua. Gostaria de dizer alguma coisa? Esta é a sua oportunidade de compartilhar com o tribunal como tem sido seu casamento da sua perspectiva. Evelyn ficou imóvel por um momento. Ela olhou para as mãos sobre a mesa, dedos finos entrelaçados com força. Por 5 anos, ela aprendeu a ficar calada. Calada quando Derek a xingava. Calada quando Derek a controlava. Calada quando Derek a ouvia. Porque toda vez que ela falava, as coisas só pioravam. Mas hoje, pela primeira vez, alguém estava do lado dela. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. Evelyn levantou-se lentamente. Ela podia sentir a presença de Sebastian atrás dela, firme e calorosa, como uma muralha de fortaleza às suas costas. Ela respirou fundo. 5 anos atrás, ela começou, com a voz trêmula, mas cada palavra distinta. Casei-me com este homem porque a minha mãe estava a morrer. Fez uma pausa, engolindo em seco. A minha mãe tinha cancro. Precisava de $200.000 para a cirurgia. Eu tinha 22 anos, tinha acabado de sair da faculdade e trabalhava como empregada de mesa para me manter. Não tinha dinheiro. Evelyn olhou para Derek, o homem agora encurvado sozinho na outra mesa, sem qualquer traço de arrogância no rosto. Parecia um príncipe. Vindo para me salvar, ele disse que pagaria pela cirurgia da minha mãe. Disse que me daria uma vida boa. Disse que me amava. Sua voz embargou. Mas não era amor. Eu entendi isso na primeira noite, na nossa noite de núpcias. Era um acordo, uma transação, um contrato. Ele me comprou com a vida da minha mãe. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Evelyn, mas ela não parou. Ela ficado em silêncio por muito tempo. Hoje ela falaria. Os últimos 5 anos foram um inferno. Ele tirou tudo de mim. Meu dinheiro, porque ele dizia que as mulheres não precisavam administrar as finanças. Meus amigos, porque ele dizia que eram pessoas más tentando me usar. Minha carreira, porque ele dizia que sua esposa não precisava trabalhar. Meus sonhos, porque ele dizia que eu não tinha talento para fazer nada. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Ele controlava o que eu comia porque dizia que eu era muito gorda. Ele controlava o que eu vestia porque dizia que eu me vestia como uma. Ele controlava com quem eu falava porque dizia que eu era burra demais para distinguir pessoas boas de más. Evelyn inspirou tremendo. Todos os dias ele me dizia repetidamente que eu era burra, inútil, feia, que ninguém mais neste mundo me quereria, que eu deveria ser grata por ele ter se casado comigo, que sem ele eu apodreceria até a morte naquela cafeteria miserável. Ela fez uma pausa, depois lentamente empurrou a manga do vestido para cima. Todo o tribunal pareceu parar de respirar ao longo do braço magro de Evelyn. Hematomas se destacavam em grupos vívidos, como flores venenosas em flor. Algumas haviam desbotado para um amarelo doentio com o tempo. Outras ainda estavam em um roxo profundo, frescas, de apenas alguns dias atrás. Marcas de dedos, listras vermelhas, arranhões se sobrepunham como um mapa de sofrimento. E quando tentei revidar, a voz de Evelyn se quebrou. Foi isso que eu ganhei. O silêncio ficou tão completo que parecia que se podia ouvir os corações batendo.
Alguns espectadores no fundo começaram a chorar. A secretária do tribunal levantou a mão para cobrir a boca, com os olhos brilhando em vermelho. Até mesmo o juiz Henderson, que havia visto milhares de casos ao longo de 30 anos no tribunal, tirou os óculos e enxugou os olhos. Evelyn deixou a manga cair, cobrindo os ferimentos, mas nada poderia cobrir os ferimentos dentro dela. Não quero o dinheiro dele, disse ela, com uma voz estranhamente calma após a tempestade de emoções. Não quero a casa, não quero os carros, não quero nada do que ele tem. Só quero liberdade. Ela olhou diretamente nos olhos do juiz Henderson. Só quero viver como um ser humano, sem ser controlada, espancada, humilhada todos os dias. Eu só quero respirar. Evelyn sentou-se lentamente, com os ombros tremendo. Lágrimas ainda escorriam por suas bochechas, mas ela não soluçava alto. Ela chorou demais nos últimos 5 anos, nas noites solitárias em que Derrick ficava fora com outra mulher, nos cantos escuros dos quartos, onde ela se encolhia após cada surra. Agora, ela não tinha mais lágrimas. Atrás dela, Sebastian Cain estava sentado imóvel como uma estátua. Mas se alguém olhasse de perto, veria suas mãos cerradas em punhos, os nós dos dedos brancos devido à força. Sua mandíbula estava tão apertada que os tendões se destacavam sob a pele. Seus olhos cinza prateados, geralmente frios e indecifráveis, ardiam com um fogo que apenas os moribundos podiam testemunhar. Ele estava se controlando, reprimindo a raiva que queria surgir, atravessar o corredor e destruir Derrick Morrison ali mesmo. Contendo o instinto de um homem que havia matado e não hesitaria em matar novamente. Contendo-se porque sabia que Evelyn precisava de justiça, não de violência. Mas se Derrick ousasse abrir a boca e dizer mais uma palavra que prejudicasse Evelyn, Sebastian não tinha certeza se conseguiria se conter. 8 anos atrás, Manhattan estava afogada em uma noite de chuva implacável. Sebastian Cain, 28 anos, estava deitado em uma poça do próprio sangue em um beco escuro na 42nd Street. 2 balas o atingiram, uma no abdômen e outra no ombro esquerdo. O sangue continuava jorrando, misturando-se com a água da chuva, transformando-se em riachos vermelhos que corriam em direção ao bueiro. Ele havia sido traído. Victor Chen, o parceiro de negócios em quem ele confiava como um irmão, o havia vendido para uma gangue rival em troca do controle do império que haviam construído juntos. Eles o emboscaram no momento em que ele saiu da reunião. 3 tiros no escuro e ele caiu. Ele tentou rastejar, tentou encontrar um lugar para se esconder, mas suas forças se esvaíram. Ele ficou deitado naquele beco fétido, cheio de lixo, olhando para um céu negro sem estrelas. Ele sabia que estava prestes a morrer. Ninguém encontraria seu corpo até a manhã seguinte, quando os moradores de rua viessem vasculhar as lixeiras. Sebastian Cain, o homem a caminho de se tornar o chefão mais poderoso de Nova York, morreria como um cão vadio em um canto esquecido da cidade. Então ele ouviu passos. Evelyn Harper, 19 anos, estudante do 2º ano de medicina, estava voltando para casa após um turno em seu emprego de meio período em uma cafeteria. Ela estava tão cansada que mal tinha energia para pensar. Ela só queria voltar para seu pequeno apartamento, tomar um banho quente e dormir algumas horas antes de ter que acordar para ir à aula. Mas, ao passar pelo beco, ela ouviu um gemido fraco e abafado. Ela parou. Todo o seu instinto de sobrevivência lhe dizia para não ser tola o suficiente para entrar em um beco escuro de Manhattan às 2 da manhã. Mas outra voz se ergueu, a voz da consciência, da compaixão que seu pai lhe ensinara desde pequena, dizendo que alguém poderia precisar de ajuda. Evelyn entrou no beco e encontrou Sebastian. Ele estava deitado ali, com o rosto pálido pela perda de sangue, os olhos cinza prateados lentamente perdendo o brilho. Ela se ajoelhou ao lado dele, verificou os ferimentos e seu coração se apertou. 2 ferimentos à bala. O sangramento ainda continuava. Ela pegou seu telefone para ligar para o 911, mas então parou. Ela era estudante de medicina. Sabia que com a quantidade de sangue que ele havia perdido, se uma ambulância chegasse depois de 15 minutos, aquele homem estaria morto. E naquela área, as ambulâncias nunca chegavam em 15 minutos. Se eu ligar para o 911, você vai sangrar até morrer antes que eles cheguem, ela disse ao homem moribundo, sem saber se ele podia ouvi-la. Se eu deixar você aqui, você vai morrer de qualquer maneira. Ela olhou para o rosto dele, o rosto de um completo estranho, alguém que ela não conhecia, alguém cuja vida ela não conseguia entender, alguém cujos pecados e motivos eram um mistério. E ela tomou a decisão mais insana de sua vida. Você vai comigo.
De alguma forma, Evelyn arrastou Sebastian de volta para seu apartamento. Ela não se lembrava exatamente como conseguiu, apenas que a chuva continuava caindo, que ele era incrivelmente pesado, que seu sangue encharcou suas roupas. Seu apartamento era um cômodo, não maior do que o closet de uma pessoa rica, mas ela o deitou em sua única cama e começou a trabalhar. Ela não tinha nenhum equipamento médico profissional. Ela usou uma agulha e linha para costurar suas feridas, vodka barata para desinfetar, toalhas para estancar o sangramento. Ela ficou acordada por 3 noites seguidas, observando-o, trocando seus curativos, colocando água em sua boca quando ele entrava e saía do delírio. 3 dias, cuidando de um estranho em seu pequeno quarto. Ela não perguntou quem ele era. Ela não exigiu dinheiro. Ela não chamou a polícia. Ela apenas fez o que podia para mantê-lo vivo. No 4º dia, Sebastian acordou. Ele olhou ao redor do quarto desconhecido, olhou para os pontos rudimentares, mas eficazes, em seu corpo, e então olhou para a jovem sentada ao lado da cama, com olheiras por falta de sono. Por quê? Foi a primeira palavra que ele disse. Sua voz estava rouca por causa dos dias de silêncio. Por que você me salvou? Você não sabe quem eu sou. Eu poderia ser um assassino, um criminoso, qualquer pessoa. Evelyn olhou para ele com seus olhos castanhos calorosos e sem nenhum traço de medo. Porque você é humano, ela disse simplesmente. E eu não abandono pessoas. Sebastian ficou em silêncio por um longo tempo. Em seu mundo, ninguém fazia nada sem um propósito. Ninguém dava algo sem exigir algo em troca. No entanto, essa garota, uma completa estranha, arriscou tudo para salvar sua vida e não esperava nada em troca. Vou retribuir, disse ele. Tudo o que você quiser. Dinheiro, uma casa, um carro, qualquer coisa. É só pedir. Evelyn sorriu. Um sorriso suave e puro, tão gentil que fez algo doer no peito de Sebastian. Viva bem, disse ela. Isso é o suficiente. Na manhã seguinte, quando Sebastian acordou, Evelyn tinha ido embora. Ela deixou um pouco de comida, um frasco de analgésicos e um pedaço de papel com os dizeres boa sorte. Sem nome, sem número de telefone, sem endereço. Ela desapareceu de sua vida como um sonho. Sebastian passou os 2 anos seguintes procurando por ela. Ele contratou os melhores detetives particulares, usou todos os recursos que tinha, vasculhou Manhattan de ponta a ponta, procurando a garota que salvou sua vida. E no final, ele a encontrou. Mas quando a encontrou, Evelyn estava casada com Derek Morrison. Ele ficou à distância e a viu sair da prefeitura, com um vestido de noiva branco, sorrindo radiantemente ao lado de seu novo marido, e decidiu não interferir. Por 5 anos, Sebastian observou em silêncio. Ele viu o sorriso dela desaparecer lentamente. Ele viu a luz em seus olhos se apagar lentamente. Ele a viu emagrecer, murchar, morrer lentamente dentro daquele casamento infernal. Mas ele não interveio porque respeitava a escolha dela, até receber a notícia de que Derek a havia empurrado para um divórcio brutal, congelado as contas e deixado-a sozinha, sem ninguém para ajudá-la. E Sebastian soube que era hora de pagar a dívida de 8 anos atrás. No tribunal, Sebastian observou Evelyn sentada ali, com os ombros tremendo depois de falar sobre 5 anos no inferno. Ela não sabia quem ele era, não se lembrava do rosto dele daquela noite chuvosa anos atrás, mas isso não importava. Ele se lembrava e não deixaria ninguém machucá-la novamente. Derek não aguentava mais. Ele ficou sentado ali por 1 hora inteira, vendo tudo desmoronar diante dele. Seu advogado saiu. Seus segredos financeiros foram expostos, seus casos foram revelados, e agora a esposa que ele tinha certeza que iria destruir estava sentada ali em lágrimas, contando ao mundo o que ele tinha feito. Como se fosse algum tipo de monstro, ele se levantou de um salto, empurrando a cadeira para trás com um barulho alto. Sua ingrata. Sua voz se partiu de raiva e ecoou pelo tribunal. Eu salvei sua mãe. Paguei os 200 mil reais para mantê-la viva. Eu te dei uma vida que você nunca poderia ter sonhado. Uma casa grande, um carro bonito, roupas de grife, e você me retribui sentando aqui e me difamando. Ele caminhou em direção à mesa de Evelyn, cada passo soando como um golpe de martelo, seu dedo apontando para o rosto dela como uma lâmina. Sem mim, você é apenas uma garota do café. Você teria morrido apodrecendo naquele café miserável com a pilha de dívidas do seu pai. Você não é nada. Está me ouvindo? Nada. Evelyn encolheu-se na cadeira. O velho instinto gravado nela por 5 anos de abuso, fazendo-a querer se encolher e desaparecer. Ela já tinha visto Derek assim centenas de vezes. Sabia o que viria a seguir.
A dor, a humilhação, os falsos pedidos de desculpas na manhã seguinte. Mas desta vez foi diferente. Desta vez ela não estava sozinha. Sebastian Cain levantou-se. Apenas um pequeno movimento. Sem pressa, sem barulho, sem teatralidade. Ele simplesmente levantou-se da cadeira como se fosse servir um copo de água. Mas todo o tribunal congelou. O ar ficou pesado de repente. Pesado o suficiente para sufocar. A temperatura pareceu cair alguns graus. Os espectadores sentados mais próximos de Sebastian se afastaram sem pensar, como se seus instintos de sobrevivência estivessem gritando um aviso sobre algo letal. Derrick parou e se virou. Sebastian entrou no corredor, colocando-se entre Derrick e Evelyn. Ele não se apressou. Cada passo era medido e firme. Como o bater de tambores da guerra, ele parou a cerca de 2 metros de Derrick, perto o suficiente para Derrick ver cada detalhe de seu rosto, longe o suficiente para que Derrick não pudesse alcançar Evelyn, por mais que tentasse. Sr. Morrison. A voz de Sebastian não era alta. Ele não gritou. Ele não rosnou. Ele não ameaçou. Ele apenas falou com calma e serenidade. No entanto, suas palavras ecoaram pela sala como um trovão distante, como o rugido de um predador reprimindo sua raiva. Sente-se agora mesmo. Cada palavra era separada, clara e definitiva, como 5 marteladas selando um caixão. Derrick abriu a boca, pronto para dizer algo, pronto para resistir, pronto para provar que não tinha medo desse homem, que ele era Derrick Morrison, que ninguém podia lhe dar ordens. Então ele olhou nos olhos de Sebastian e todas as palavras ficaram presas em sua garganta. Aqueles não eram os olhos de um empresário. Não eram os olhos de um homem que tinha vindo ao tribunal para ajudar um amigo. Eram os olhos de alguém que tinha matado. Não uma pessoa, não 2, muitas, tantas, e que estava pronto para matar novamente. Naquele olhar frio e cinza prateado, Derrick viu sua própria morte. Ele viu escuridão. Ele viu becos onde pessoas desapareciam sem deixar vestígios. Ele viu o fundo do rio Hudson, onde o concreto guardava segredos que nunca vieram à tona. Ele viu o inferno, e o inferno estava olhando para ele. Os joelhos de Derrick cederam. Ele não decidiu sentar-se. Seu corpo obedeceu por conta própria. Presa diante de um caçador, um rato diante de uma cobra. Ele caiu na cadeira, pesado como um saco de areia. Suas pernas não conseguiam mais sustentá-lo. Sua boca ficou seca. Seu coração batia fora do ritmo. Suor frio escorria por sua espinha. Pela primeira vez na vida, Derrick Morrison entendeu o que era realmente o medo. Não o medo de perder dinheiro, perder reputação, perder status. Este era o medo primitivo. O medo de uma criatura enfrentando um inimigo. 10.000 vezes mais forte, o medo de um homem diante da morte. Sebastian manteve sua posição por mais um momento, certificando-se de que Derrick não ousasse se mover. Então se virou. Ao passar por Evelyn, por um instante, seu olhar encontrou o dela. O cinza prateado frio suavizou-se ligeiramente, apenas o suficiente para Evelyn saber que estava segura. Então ele continuou até seu lugar, sentou-se, cruzou uma perna sobre a outra, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse apenas se levantado para se alongar por um momento. O tribunal permaneceu mergulhado em silêncio. Ninguém ousou falar. Ninguém ousou se mexer. Até mesmo os oficiais de justiça, perto da porta, ficaram imóveis como pedras. Seus instintos lhes diziam para não serem tolos a ponto de interferir nos assuntos de Sebastian K. O juiz Henderson limpou a garganta, tentando recuperar o equilíbrio. Ele ocupava o cargo há 30 anos, mas nunca tinha visto um homem fazer outro homem adulto cair de joelhos com nada além de um olhar. Sr. Sterling, disse ele com voz suave, por favor, continue. Raymond Sterling acenou com a cabeça e levantou-se com uma calma treinada. Obrigado, meritíssimo. Temos uma última prova que gostaríamos de apresentar. Raymond Sterling abriu a pasta de couro uma última vez e tirou um arquivo mais fino do que os anteriores. Mas Derrick sabia, apenas pelos olhos do velho advogado, que essa pasta seria a facada final. Meritíssimo, apresentamos nossa última prova, disse Raymond, com um tom de voz tão calmo quanto o de um homem recitando uma receita de culinária. Esta prova diz respeito a um tipo de ativo que o Sr. Morrison se esforçou muito para ocultar, do tipo que ele acreditava que ninguém jamais poderia rastrear. Ele entregou a pasta ao escrivão do tribunal e ligou a tela de apresentação. A tela se encheu de linhas de código, endereços de carteiras digitais e transações de blockchain registradas com precisão meticulosa. Estes são os registros de transações de criptomoedas do Sr. Morrison. Nos últimos 3 anos, ele silenciosamente converteu dinheiro em Bitcoin e Ethereum, no valor total de US$6.800 mil.
Um murmúrio se espalhou pelo tribunal. 6,8, além dos 4.500 mil nas Ilhas Cayman. Uma vasta fortuna que Derrick havia escondido de sua esposa. Raymond continuou sem permitir que o choque se espalhasse por muito tempo. Esta carteira é protegida por uma senha e chaves privadas conhecidas apenas pelo Sr. Morrison. Ele acreditava que ninguém poderia acessá-la. No entanto, Raymond acrescentou, com um leve sorriso tocando sua boca. Ele esqueceu que uma vez salvou essas informações em um laptop antigo. Derrick sentiu seu sangue gelar. O laptop, o velho laptop que ele havia jogado fora 3 meses antes de pedir o divórcio. Ele havia apagado tudo cuidadosamente, formatado o disco rígido e jogado o laptop em uma lixeira pública à meia-noite. Ninguém poderia saber. Ninguém poderia encontrá-lo. Este laptop, disse Raymond, levantando um saco de evidências transparente contendo um laptop prateado que parecia dolorosamente familiar para Derrick, foi recuperado e enviado a um especialista em recuperação de dados. Embora o Sr. Anster 10 Morrison tenha tentado apagar tudo, os dados do disco rígido ainda podiam ser restaurados. E entre o que recuperamos, encontramos todas as informações relacionadas às suas carteiras de criptomoedas. Derrick se levantou de um salto, esquecendo o medo que o havia esmagado momentos antes. "Essa prova é ilegal", gritou ele com a voz quebrada pelo desespero. "Eles invadiram minha propriedade, roubaram meu laptop. Isso é uma violação da lei. Vou processá-los." Raymond não se abalou. Ele simplesmente ficou parado ali, esperou Derrick terminar e então respondeu com paciência comedida. "Sr. Morrison, este laptop foi encontrado em uma lixeira pública na 42nd Street em 17 de dezembro do ano passado. Ele tirou uma única folha do arquivo. Este é o registro do incidente que documenta a descoberta do laptop, verificado por testemunhas com um registro de data e hora da câmera de segurança de um prédio próximo." Ele olhou para Derrick da mesma forma que um gato olha para um rato encurralado contra a parede. "De acordo com a lei de Nova York, bens abandonados em uma lixeira pública não são mais de propriedade pessoal. Qualquer pessoa tem o direito de recuperá-los e usá-los. Portanto, esta prova é totalmente legal." Derrick ficou parado com a boca aberta. No entanto, nenhum som saiu. Ele olhou para o laptop dentro do saco de provas, depois para Raymond e em seguida para Sebastian, sentado atrás dele, com uma expressão indecifrável no rosto. Agora ele entendia. Sebastian, aquele homem, tinha alguém vigiando-o. Aquele homem sabia quando ele jogou o laptop fora. Aquele homem o recuperou antes que o caminhão de lixo chegasse. Tudo havia sido planejado do início ao fim. Raymond virou-se para o juiz Henderson. Meritíssimo, para resumir, o Sr. Morrison ocultou um total de 11.300 mil de sua esposa e deste tribunal, 4.500 mil em uma conta offshore nas Ilhas Cayman e 6.800 mil em criptomoeda. Isso constitui uma fraude patrimonial em grande escala em um processo de divórcio e pedimos ao tribunal que imponha as medidas cabíveis. Derrick não aguentou mais. Ele bateu com a mão na mesa, gritando como um animal ferido. "Você não pode fazer isso comigo. Eu tenho direitos. Eu sou Derrick Morrison. Eu tenho advogados. Eu tenho dinheiro. Eu tenho poder. Você não pode." Raymond o interrompeu com a voz fria como gelo. "Você tem o direito de permanecer em silêncio, Sr. Morrison. E eu realmente sugiro que você use esse direito, porque cada palavra que você disser a partir de agora será gravada e poderá ser usada como prova contra você no processo criminal que está por vir." Derrick fechou a boca. Ele olhou ao redor do tribunal, procurando um aliado, alguém do seu lado, um fio de esperança. Mas tudo o que encontrou foram rostos desconhecidos olhando para ele com desprezo e repulsa. Ele havia perdido completamente e de forma absoluta. O juiz Henderson ficou em silêncio por um longo tempo, seus olhos envelhecidos percorrendo as pilhas de arquivos empilhadas à sua frente. Ele era juiz há 30 anos. Já havia visto milhares de divórcios, dos mais simples aos mais complicados, mas nunca havia visto um homem tão cruel e ganancioso quanto Derrick Morrison. Ele respirou fundo e ergueu o martelo. O tribunal ficou em silêncio total, todos os olhares fixos nele. Depois de analisar todas as provas apresentadas na audiência de hoje, ele começou, sua voz ecoando no silêncio. O tribunal emite a seguinte decisão. Ele bateu o martelo com um golpe seco. Primeiro, o pedido de divórcio é concedido. O casamento entre Derrick Morrison e Evelyn Morrison é dissolvido, com toda a culpa atribuída ao requerente Derrick Morrison, devido a atos de adultério, abuso psicológico, abuso econômico e fraude patrimonial. Um segundo golpe com o martelo. Segundo, quanto à divisão de bens,
Tendo em vista a grave conduta imprópria do Sr. Morrison, o tribunal concede 75% do patrimônio conjugal a Sr. Morrison, incluindo as residências no Upper East Side, os veículos e as contas de investimento. Um terceiro golpe. Em terceiro lugar, todos os bens ilegalmente ocultados pelo Sr. Morrison, incluindo os 4.500 mil dólares mantidos em uma conta offshore nas Ilhas Cayman e os 6.800 mil dólares em criptomoedas, são apreendidos e transferidos para a Sra. Morrison, como compensação pelos danos que ela sofreu. Derrick ficou sentado ali como se tivesse se transformado em pedra, com os olhos arregalados enquanto olhava para o juiz. 11.300 mil. Cada dólar que ele havia trabalhado tão duro para esconder, perdido, pertencendo à esposa que ele tinha certeza que sairia daquele tribunal sem nada. O juiz Henderson continuou, sem nenhum traço de misericórdia em seu tom de voz. Quarto, o Sr. Morrison deverá pagar pensão alimentícia à Sra. Morrison, no valor de uns 15 mil dólares por mês durante um período de 10 anos. Um quinto golpe, pesado como pregos, sendo martelado em um caixão. E, finalmente, o tribunal ordena que todo o processo seja encaminhado ao FBI para investigação de falsificação, fraude financeira e evasão fiscal. O Sr. Morrison ficará detido enquanto a investigação estiver em andamento. O juiz pousou o martelo e olhou Derrick diretamente nos olhos. A sessão está encerrada. Derrick levantou-se de um salto, com o rosto ficando roxo como se fosse explodir. Não, gritou ele, com a voz quebrada pelo frenesi. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou Derrick Morrison. Tenho dinheiro, poder, conexões. Você vai pagar por isso. Dois oficiais do tribunal se aproximaram, rápidos e experientes. Eles agarraram Derrick pelos braços, o forçaram a se abaixar, e o clique metálico frio das algemas soou quando elas se fecharam em torno de seus pulsos. Derrick Morrison, disse um dos oficiais em um tom monótono e memorizado. Você está sendo detido enquanto aguarda a investigação. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você em um tribunal. Soltem-me, gritou Derrick. Mas as mãos do oficial o seguravam como garras de ferro. Vocês não sabem quem eu sou? Vou processar todos vocês. Vou destruir vocês. Eles começaram a arrastar Derrick em direção à porta. Ele lutou, mas foi inútil. Seus sapatos de couro caros arranhavam o chão de madeira, fazendo um som áspero e irritante. Ao passarem pela mesa de Evelyn, Derrick virou a cabeça para trás, com os olhos ardendo de ódio. Evelyn, gritou ele, com a voz parecendo o uivo de um animal ferido. Você vai pagar por isso. Está me ouvindo? Eu vou sair daqui. E quando eu conseguir, você verá do que sou capaz. Você se arrependerá do que fez hoje. Eu juro que se arrependerá. Evelyn não olhou para trás. Ela não se virou, não tremeu, não reagiu às ameaças de Derrick. Ela apenas ficou sentada ali, com a coluna reta e os olhos fixos à frente. Ou melhor, seus olhos estavam fixos em Sebastian. Sebastian estava sentado na fileira atrás dela, e seu olhar cinza prateado suavizou-se quando encontrou o olhar dela. Ele não falou. Apenas acenou com a cabeça, gentilmente, uma promessa sem palavras. Você está segura agora. Acabou. Você não precisa mais ter medo. As portas do tribunal se abriram e as luzes do corredor invadiram o ambiente. Derrick ainda gritava, ainda lutava, mas sua voz ficou mais distante à medida que os policiais o levavam para fora. Então a porta se fechou com um estrondo. O som ecoou pelo tribunal como um sino, anunciando o fim de uma era. Seguiu-se o silêncio. Um silêncio absoluto encheu a sala. Evelyn permaneceu sentada, imóvel. Ela não chorou, ela não sorriu. Ela apenas inspirou e expirou. Pela primeira vez em 5 anos, ela podia respirar sem sentir a mão de alguém apertando sua garganta. Tudo havia acabado. Realmente acabado. E ela estava viva. Ela ainda estava viva. O tribunal esvaziou-se lentamente. Os espectadores foram embora. O escrivão recolheu os arquivos. O juiz Henderson desceu do banco e desapareceu. Apenas Evelyn permaneceu sentada, imóvel, como se ainda não conseguisse acreditar que o que acabara de acontecer era real. Raymond Sterling aproximou-se da sua mesa e colocou um cartão de visita sobre a madeira. Senhora Morrison, ou melhor, Senhorita Harper, a partir de agora, disse ele gentilmente, se precisar de alguma coisa, ligue-me. Desejo-lhe tudo de bom. Então acenou para Sebastian e saiu. E os dois ficaram sozinhos naquela vasta sala vazia. Evelyn levantou-se lentamente e virou-se para olhar para Sebastian. Ele ainda estava sentado na fileira atrás dela, silencioso, paciente, como se tivesse toda a vida para esperar.
Lágrimas ainda escorriam por suas bochechas enquanto ela caminhava em direção a ele, cada passo trêmulo, mas de alguma forma firme. Por quê? Sua voz estava rouca de tanto chorar. Por que você fez tudo isso? Quem é você? Eu não entendo. Sebastian levantou-se e desceu da fileira, parando a um passo dela, perto o suficiente para que ela visse a cicatriz tênue em seu rosto, longe o suficiente para não invadir seu espaço. Você não se lembra de mim? Ele disse baixo e gentil, sem um traço de culpa. E eu nunca esperei que você se lembrasse. 8 anos é muito tempo, mas eu me lembro de você, Evelyn. Eu me lembro de cada segundo. Ele levantou a mão e tocou a cicatriz em sua bochecha. Você salvou minha vida quando não tinha nada. Você era uma estudante pobre, trabalhava ali até tarde em uma cafeteria, morava em um apartamento não maior do que um armário. E você trouxe um estranho sangrando para casa, suturou seus ferimentos com agulha e linha e cuidou dele por 3 dias sem nunca perguntar quem ele era. Evelyn ficou ali com a boca ligeiramente aberta, atordoada. A memória começou a surgir, lenta e vívida. A chuva, o beco escuro, o homem deitado em sangue. Ela pensou que ele já estivesse morto, mas então seus olhos se abriram e ela viu olhos cinza prateados, frios e ferozes, mas desesperados para viver. Você, ela sussurrou, sem ousar acreditar. Você me deu 3 dias de vida, continuou Sebastian, sua voz suavizando, quando o mundo inteiro queria me ver morto. Você não pediu dinheiro, você não pediu gratidão, você não pediu nada, você apenas disse para viver bem. Isso é o suficiente. E então você desapareceu. Evelyn balançou a cabeça, lágrimas escorrendo novamente. Eu apenas fiz o que qualquer um faria. Não podia deixar alguém morrer bem na minha frente. Não, disse Sebastian, firme como uma rocha. Nem todos fariam isso. No meu mundo, as pessoas passam por cima de corpos sem olhar para trás. Elas traem, mentem e matam por dinheiro e poder. Você foi a única, Evelyn. A única que olhou para mim como um ser humano que precisava ser salvo, não como um monstro a ser temido. O silêncio se instalou entre eles. Evelyn olhou para Sebastian, para os olhos cinza prateados que assombravam as bordas de sua memória há 8 anos, mesmo que ela não soubesse disso. Há quanto tempo você está me observando? Sua pergunta saiu como um sussurro. Sebastian não a evitou. Tempo suficiente para saber que você estava morrendo dentro daquele casamento. Tempo suficiente para ver seu sorriso desaparecer. Tempo suficiente para esperar até você precisar de mim. Ele fez uma pausa. E tempo suficiente para não interferir, porque respeitei sua escolha. Evelyn não sabia o que dizer. Ela ficou ali, na sala vazia do tribunal, olhando para o homem mais poderoso de Nova York, que a olhava com uma expressão que ela nunca tinha visto ninguém lhe dar. Não era o olhar de um caçador. Não era o olhar de um homem que queria possuí-la. O olhar de alguém que esperou muito tempo apenas para ficar perto dela. Há um lugar onde quero levá-la, disse Sebastian, quebrando o silêncio. Você viria comigo? Meia hora depois, o Maybach preto parou em frente ao hospital privado Mount Sinai. Sebastian abriu a porta do carro para Evelyn e ela saiu, olhando para o prédio alto, confusa. Por que estamos aqui? Sebastian não respondeu. Ele simplesmente a guiou para dentro, passando pelo saguão polido, entrando no elevador e descendo um corredor até pararem em uma sala no 12º andar. A porta se abriu e Evelyn congelou. Era o quarto de hospital mais bonito que ela já tinha visto. Espaçoso como um apartamento, com amplas janelas com vista para o Central Park, móveis luxuosos, os equipamentos médicos mais avançados, e na cama do hospital, sua mãe estava deitada. Margaret Harper parecia muito mais saudável do que da última vez que Evelyn a viu. Sua cor estava melhor, sua respiração era regular e um sorriso se abriu em seus lábios quando viu a filha. Evelyn, ela chamou, com a voz fraca, mas cheia de alegria. Você está aqui. Evelyn correu para a cama e abraçou a mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, você está melhor? Senti tanta saudade. Ela abraçou a mãe por um longo tempo antes de levantar a cabeça e olhar ao redor do quarto. Uma enfermeira particular estava no canto, sorrindo para ela. Quem pagou por tudo isso? Evelyn perguntou, com a voz trêmula. Este quarto, este equipamento, uma enfermeira particular 24 horas por dia, 7 dias por semana. A enfermeira olhou para ela, depois para a porta onde Sebastian estava parado no corredor, sem entrar. Um benfeitor anônimo, senhora. Nos últimos 3 anos. 3 anos. Evelyn levantou-se e saiu para o corredor para encarar Sebastian. 3 anos? Sua voz embargou. Você pagou pelos cuidados da minha mãe durante 3 anos.
Enquanto eu ainda morava com Derek, quando eu nem sabia que você existia, Sebastian olhou para ela com calma e firmeza. Sua mãe não deveria sofrer pelo seu sacrifício. Você se casou com Derek para salvá-la. Mas isso não significa que ela tivesse que viver nas condições miseráveis que Derek proporcionava. Evelyn balançou a cabeça, lágrimas caindo sem parar. Você não me devia isso. Eu só costurei algumas costuras e deixei você ficar por 3 dias. Isso não vale tudo isso. Sebastian se aproximou, seus olhos cinza prateados fixos nos dela. Eu decido o que devo a Evelyn, não você. Ele fez uma pausa, depois falou novamente, sua voz leve como o vento. E não importa o que você pense de mim. Aqueles 3 dias valeram uma vida inteira. 2 semanas se passaram desde aquela audiência fatídica. Evelyn se mudou para um pequeno apartamento em Tribeca que Sebastian arrumou para ela. Um lugar seguro e tranquilo onde ela poderia começar a se recuperar de 5 anos de inferno. Ela começou a desenhar novamente, começou a dormir a noite toda sem pesadelos, começou a aprender a sorrir sem esperar que a punição viesse. Mas Derek Morrison não era o tipo de homem que aceitava a derrota. Ele pagou uma fiança enorme para garantir sua libertação enquanto o FBI concluía sua investigação. E em vez de ficar quieto e esperar pelo que quer que fosse acontecer, ele escolheu a vingança. Ele contratou uma equipe de investigadores particulares para seguir Evelyn. E em poucos dias, eles relataram tudo para ele. Ela estava morando em um apartamento de propriedade de uma subsidiária de Sebastian Kane. Ela estava sendo levada no carro de Sebastian. Ela se encontrava com Sebastian frequentemente para jantares privados. Derek riu quando soube disso. Ele havia encontrado a maneira de destruí-la. Na manhã seguinte, todos os tabloides e sites de notícias de entretenimento de Nova York publicaram o mesmo tipo de manchete. A ex-esposa de Derek Morrison é a amante secreta do chefe da máfia, Sebastian Kane. Escândalo romântico, a mulher por trás do fantasma. De esposa de empresário a amante da máfia, a história de Evelyn Harper. A notícia se espalhou como um vírus. As redes sociais explodiram com milhares de comentários, a maioria deles maldosos e críticos. As pessoas chamavam Evelyn de caçadora de fortunas, amante da máfia, mulher que subiu na vida com o corpo. Elas não sabiam nada sobre os 5 anos de abuso, as noites em que ela chorava sozinha, os hematomas que escondia sob mangas compridas. Eles só viram que ela trocou um homem rico por outro ainda mais rico, e isso foi o suficiente para condená-la. Repórteres cercaram o prédio de Evelyn como abutres farejando a morte. Eles esperavam na entrada da garagem, até mesmo na cafeteria do outro lado da rua. Eles miravam suas janelas, desesperados para capturar qualquer imagem que pudessem vender por um preço alto. Evelyn não ousava sair. Ela se sentou no apartamento escuro, com as cortinas bem fechadas, olhando para o telefone que vibrava sem parar, com chamadas de números desconhecidos. Ela queria gritar, chorar, desaparecer deste mundo. Ela havia escapado de um inferno, apenas para entrar em outro. Naquela noite, ela ligou para Sebastian. Ela disse que deveria ir embora com a voz trêmula, que estava prejudicando sua reputação, seu trabalho, tudo. Que se as pessoas soubessem que ele a estava ajudando, elas pensariam. Sebastian interrompeu com calma, como se estivessem discutindo o tempo, e perguntou o que elas pensariam. Que ele tinha uma amante, que era mafioso. Elas pensavam isso há 15 anos, Evelyn, disse ele, e uma matéria em um tabloide não mudaria nada. Ela sussurrou que não queria ser um fardo, que tinha sido um fardo para Derek por 5 anos, que ele a lembrava disso todos os dias, e que ela não queria repetir isso. Sebastian disse o nome dela, não alto, mas o suficiente para silenciá-la. E então ele disse que ela era a única pessoa em sua vida que nunca o havia prejudicado. Nem uma vez, nem uma única vez. E ele pediu que ela não fosse embora. Evelyn não disse nada. Ela apenas segurou o telefone contra o peito e chorou. Na manhã seguinte, Sebastian Kane convocou uma coletiva de imprensa. Era algo sem precedentes. Em 15 anos construindo seu império subterrâneo, Sebastian nunca havia aparecido publicamente diante da mídia. Ele era um fantasma, um nome que as pessoas sussurravam, mas nunca ousavam dizer em voz alta. E agora o fantasma estava saindo da sombra. Centenas de repórteres lotavam o salão de baile do Plaza Hotel. Câmeras apontadas em todas as direções. Microfones captando até mesmo o menor suspiro. Eles vieram famintos pela história mais sensacional do ano. Um vislumbre do mundo fechado de Sebastian Kane. Sebastian subiu ao pódio em um impecável terno preto de 3 peças, sem um único vinco. A cicatriz em seu rosto era um aviso silencioso. Ele não segurava nenhum papel. Não tinha assistente. Não tinha discurso preparado.
Ele apenas ficou ali, olhou para a multidão de repórteres e começou. Ele disse que, muitos anos atrás, Sra. Evelyn Harper salvou sua vida, que ela não sabia quem ele era ou o que fazia, que ela não tinha motivos para ajudá-lo, mas mesmo assim o fez. Ele fez uma pausa, seus olhos cinza prateados percorrendo um rosto após o outro. Ele disse que hoje estava pagando essa dívida, nem mais nem menos. Ele se afastou do pódio e se dirigiu para as portas. Mas antes de sair, parou e virou-se para a câmera principal. Disse que quem continuasse a assediar a Sra. Harper poderia vir falar diretamente com ele, e sua voz era fria como gelo. Cada palavra foi pronunciada com peso deliberado. Seguiu-se um silêncio absoluto que tomou conta da sala. Centenas de repórteres ficaram ali de boca aberta, sem coragem de falar. Ninguém levantou a mão. Ninguém fez uma única pergunta. Ninguém parecia sequer lembrar-se de como respirar, porque compreenderam que o que acabavam de ouvir não era um aviso, era uma sentença. Sebastian Caney saiu. As portas fecharam-se atrás dele, e a partir desse dia, nenhum jornal, nenhuma estação de televisão, nenhuma conta nas redes sociais se atreveu a mencionar o nome de Evelyn Harper com qualquer coisa negativa, porque neste mundo há pessoas que se podem irritar. E depois, há Sebastian Caney. 3 meses depois, o Tribunal Federal na parte baixa de Manhattan estava lotado. Mas, desta vez, Derek Morrison não estava sentado à mesa do requerente com um terno de $2.000 e aquele sorriso arrogante. Ele estava sentado à mesa do réu com um uniforme prisional laranja amarrotado, o cabelo despenteado por tantas noites sem dormir, a barba por fazer áspera ao longo do queixo por dias sem se barbear. Os olhos que costumavam ser perspicazes e seguros agora estavam encovados, marcados por olheiras profundas, com o olhar frenético de um animal encurralado, sem ter para onde fugir. Ele não era mais Derek Morrison, o empresário de sucesso proprietário da Morrison Tech. Ele era o réu número 237, aguardando julgamento por 4 acusações graves: falsificação, fraude financeira, evasão fiscal federal e lavagem de dinheiro internacional. Durante 2 semanas, o promotor apresentou as provas. E a cada dia que passava, o rosto de Derek ficava um pouco mais pálido. Mas o golpe fatal veio de alguém que ele nunca teria esperado. Harrison Crawford, seu advogado, o homem a quem Derek pagou milhões ao longo dos anos, subiu ao banco das testemunhas como testemunha da acusação. Ele trocou seu testemunho por imunidade. Harrison contou tudo, as vezes em que Derek se gabava de contas offshore. A maneira como Derek ria ao falsificar a assinatura de Evelyn, os e-mails e mensagens de texto que Derek lhe enviou, discutindo como esconder criptomoedas de sua esposa e das autoridades fiscais. Derek ficou sentado ali, vendo seu ex-advogado traí-lo, e ele entendeu com uma clareza que tinha gosto de sangue que isso era karma. Ele traiu Evelyn, e agora a traição havia chegado para ele. Evelyn estava sentada na galeria com Sebastian ao seu lado. Ela havia mudado muito naqueles 3 meses. Não mais o vestido cinza gasto, não mais os ombros estreitos e trêmulos. Ela usava um elegante vestido creme, o cabelo bem arrumado e, o mais importante, seus olhos não demonstravam mais medo. Ela olhava para Derek da mesma forma que se olha para um estranho. Um capítulo que já havia sido encerrado no livro da sua vida. O juiz federal bateu o martelo. A sala ficou em silêncio. Derek Morrison, o júri decidiu que você é culpado em todas as 4 acusações. Ele olhou para o arquivo e depois voltou a olhar para Derek. Por falsificação, fraude financeira, evasão fiscal federal e lavagem de dinheiro internacional. O tribunal o condena a 7 anos de prisão federal, sem liberdade antecipada. Você começará a cumprir sua pena imediatamente. Derek levantou-se de um salto, abrindo a boca como se fosse dizer algo, mas para você. Os policiais federais se aproximaram imediatamente e o algemaram. O clique frio do metal ressoou pela sala do tribunal, como as notas finais de uma música de encerramento. Enquanto o levavam embora, Derek virou a cabeça e olhou para Evelyn uma última vez, seus olhos ardendo de ódio, seus lábios se movendo como se estivesse amaldiçoando-a com tudo o que restava em sua alma sombria. Mas Evelyn não olhou para trás. Ela não lhe deu nem mesmo um único olhar. Ela estava olhando para Sebastian, o homem sentado ao seu lado, o homem que apareceu no exato momento em que ela pensou ter perdido tudo e atirou do abismo. As portas do tribunal se fecharam atrás de Derek. E dessa vez, foi a última vez que Evelyn o viu. Sebastian estendeu a mão e segurou a mão pequena de Evelyn, com gentileza, mas com firmeza. Acabou, disse ele com voz baixa e calorosa.
Evelyn virou-se para ele e um sorriso tênue surgiu em seus lábios. O primeiro sorriso em anos, sem medo e sem preocupação por trás dele. Não, disse ela, com voz clara e cheia de esperança. Este é o começo. 6 meses após a audiência de divórcio, a Chelsea Gallery, em Manhattan, brilhava com luzes e risadas. Aquela noite era a inauguração da primeira exposição individual de Evelyn Harper, e o amplo espaço branco estava lotado de convidados elegantes. Colecionadores de arte, críticos respeitados, proprietários de galerias de toda Nova York e até mesmo da Europa vieram para testemunhar a chegada de um novo nome no horizonte artístico da cidade. A exposição foi intitulada Renascimento, e não poderia haver um nome mais adequado para a jornada de Evelyn. 24 pinturas estavam penduradas em paredes brancas imaculadas, cada uma contando uma história de sofrimento e esperança, de escuridão e luz, de morte e retorno. E ao lado de cada pintura, um pequeno ponto vermelho havia sido colocado, o símbolo discreto de que ela havia sido vendida. Todas as 24 foram vendidas antes mesmo da exposição ser oficialmente inaugurada. Evelyn estava no centro da sala, radiante em um elegante vestido vermelho. Ela não era mais a mulher trêmula e vazia em um vestido cinza gasto daquele dia no tribunal. Ela havia ganhado peso, a cor havia voltado às suas bochechas e seus olhos brilhavam com uma sede de vida que ela pensava ter perdido para sempre. Ela sorria, apertava mãos, respondia a perguntas sobre sua inspiração artística e, pela primeira vez na vida, sentia que realmente pertencia a algum lugar. Mas sua maior felicidade não eram as pinturas vendidas, nem os elogios dos críticos. Sua maior felicidade era estar sentada em um canto da sala, em uma cadeira de rodas, com um sorriso radiante no rosto marcado pelo tempo. Margaret Harper, mãe de Evelyn, parecia muito mais forte após 3 anos de tratamento no melhor hospital particular de Nova York. Seu câncer havia regredido significativamente. Ela ainda estava frágil, ainda precisava da cadeira de rodas, mas estava viva. Estava ali para ver sua filha brilhar. Evelyn foi até sua mãe, ajoelhou-se e segurou suas mãos finas, mas quentes, nas suas. Eu realmente não consigo acreditar, mãe. Ela sussurrou, com lágrimas brotando apesar de seu esforço para contê-las. Eu gostaria que papai estivesse vivo para ver hoje. Margaret levantou a mão e acariciou o cabelo da filha, seus próprios olhos velhos molhados de lágrimas. Seu pai está vendo, Evelyn. Ele está assistindo lá de cima e está muito orgulhoso de você. Ela fez uma pausa e apertou a mão de Evelyn. Estou orgulhosa de você, Evelyn. Você passou pelo inferno e renasceu das cinzas como uma fênix. Você é mais forte do que eu imaginava. Evelyn envolveu sua mãe com os braços e não se importou com quem estava olhando. Conseguimos, mamãe. Ela sussurrou em seu ouvido, com a voz embargada pela emoção. Conseguimos. Tudo vai ficar bem, eu prometo. Quando Evelyn se levantou e enxugou as lágrimas, percebeu alguém parado no canto mais distante da sala, meio escondido na sombra. Sebastian. Ele havia chegado atrasado, como de costume, e não queria ser o centro das atenções. Ele apenas ficou ali parado com uma taça de vinho tinto na mão, observando Evelyn à distância com uma expressão que ela havia aprendido a interpretar nos últimos 6 meses. Orgulho, satisfação e algo mais profundo, algo que Sebastian nunca colocava em palavras. Evelyn se despediu da mãe e dos convidados e caminhou em direção a ele. Ela parou na frente dele e olhou nos olhos cinza prateados que a haviam tirado do abismo. Você já viu sua pintura? Perguntou ela, com um sorriso brincalhão nos lábios. Sebastian franziu a testa. Que pintura? Evelyn pegou sua mão e o levou até o centro da galeria, onde estava a obra maior. O título era O Fantasma. A pintura mostrava um homem parado na escuridão, com o contorno borrado como fumaça. O observador não conseguia distinguir seu rosto, nem ver a forma de seu corpo. Apenas uma coisa estava pintada com nitidez, vívida o suficiente para parecer que poderia sair da tela. Seus olhos, olhos cinza prateados, brilhantes como estrelas em uma noite negra, quentes e gentis dentro de uma sombra infinita. Sebastian ficou parado, olhando para ela, com o maxilar cerrado. Não mereço ser pintado assim, disse ele em voz baixa. Você me pintou como um homem bom. Evelyn virou-se para ele com um olhar firme. Não é você quem decide isso. O artista decide, e o artista vê você exatamente como você é. O silêncio instalou-se entre eles sob a música e as risadas dos convidados ao seu redor. Então Sebastian falou, sua voz estranhamente suave, como se as palavras doessem para dizer. Minha dívida está paga, Evelyn. Você tem dinheiro, uma carreira, liberdade. Você não precisa mais de mim.
Evelyn o estudou, inclinando ligeiramente a cabeça. E se eu não quiser liberdade? Sebastian ficou imóvel, pela primeira vez desde que Evelyn o conhecia. Ela viu incerteza naqueles olhos cinza prateados. O fantasma, o homem que fazia toda Nova York tremer, parecia perdido como um menino à beira da idade adulta. Você sabe quem eu sou, disse ele com a voz áspera. Não sou um homem bom. Fiz coisas que você não gostaria de saber. Minhas mãos não estão limpas. Minha alma não é pura. Você merece alguém melhor do que eu. Evelyn se aproximou, perto o suficiente para sentir o calor que emanava do corpo dele. Você foi a única pessoa que olhou para mim quando o mundo inteiro se afastou. Você foi a única que ficou do meu lado quando eu não tinha mais nada. Ela fez uma pausa e manteve o olhar fixo nele. Isso é o suficiente para mim. Sebastian levantou a mão lentamente como se temesse que ela desaparecesse se ele a tocasse. As pontas dos dedos dele roçaram a bochecha dela, leves como asas de borboleta, como se ela fosse algo precioso e frágil que ele tivesse medo de quebrar. Não sei como amar, ele sussurrou, com dor na voz. Nunca me ensinaram. Só sei como controlar, como possuir, como destruir. Tenho medo de magoá-la. Evelyn colocou a mão sobre a dele, que repousava em sua bochecha, segurando-a ali. Então aprendemos juntos, ela disse, com um sorriso gentil voltando ao rosto. Eu também não sei como ser amada. Derrick me ensinou que amor é controle, dor, medo, mas você me mostrou o contrário. Você me deu espaço, liberdade, tempo para me curar. Ela se aproximou ainda mais, levantando o rosto para o dele. Nós dois somos quebrados à nossa maneira, Sebastian. Mas talvez, apenas talvez, nossos pedaços quebrados se encaixem. Do lado de fora da galeria, as luzes da rua de Manhattan piscavam como 1 milhão de estrelas que haviam caído na terra. Um Maybach preto brilhante esperava na calçada, com o motorista em posição de sentido ao lado dele. Sebastian guiou Evelyn para fora da galeria, com a mão repousando levemente na parte inferior das costas dela. Um gesto protetor que agora se tornara familiar. Ele se dirigiu ao carro e abriu a porta para ela, como já havia feito centenas de vezes antes. Mas, desta vez, antes de entrar, Evelyn parou. Ela se virou para olhar para Sebastian, seus olhos castanhos calorosos brilhando sob as luzes noturnas. Então ela estendeu a mão e segurou a dele. Não era o tipo de aperto de mão de alguém que precisava ser conduzido, mas o aperto de mão de alguém que escolheu ficar ao seu lado. Sebastian olhou para os dedos entrelaçados e depois voltou a olhar para Evelyn. E pela primeira vez em muitos anos, um sorriso verdadeiro brotou nos lábios do homem que toda Nova York chamava de fantasma. Não era o sorriso frio de um homem detentor do poder. Não o sorriso zombeteiro de um homem vendo um inimigo desmoronar. O sorriso de um homem que finalmente encontrou um lar após uma longa e brutal jornada. Eles entraram no carro juntos, a porta se fechou e o Maybach deslizou pela noite de Manhattan, carregando duas almas que antes estavam destruídas, agora aprendendo a se curar lado a lado. 8 anos atrás, ela salvou a vida dele em um beco escuro, quando não tinha nada além de um coração compassivo. Hoje, ele salvou a alma dela em um tribunal, quando ela pensava ter perdido tudo. Mas talvez nenhum dos dois percebesse que já vinham se salvando há muito tempo, desde o momento em que seus olhos se encontraram naquela fatídica noite chuvosa. A centenas de quilômetros de distância, em uma prisão federal na Pensilvânia, Derrick Morrison deitava-se em uma cama de ferro dura, olhando para o teto cinza manchado. A cela era apertada, as paredes de concreto frias, o ar pesado com umidade e o cheiro forte de alvejante barato. Não havia mais ternos de os $2.000. Não havia mais relógios caros. Não havia mais festas glamorosas ou mulheres bonitas ao seu redor. Ele havia perdido tudo. Dinheiro, reputação, liberdade, até mesmo seu futuro. 7 anos. 7 anos ele acordaria naquele quarto, comeria refeições sem graça, usaria um uniforme laranja e contaria os dias, um por um. E o que realmente o deixava louco não era a perda. Era a verdade de que a mulher que ele antes chamava de estúpida e inútil, a mulher que ele espancava e humilhava agora, era uma artista milionária admirada pelo mundo. E ela estava ao lado do homem mais poderoso de Nova York. Um homem cujo menor aceno poderia fazer Derrick desaparecer da face da terra sem que ninguém jamais o encontrasse. Derrick Morrison cometeu o erro clássico dos arrogantes. Ele achava que, como Evelyn era silenciosa, ela não tinha nada a dizer. Ele achava que, como Evelyn não revidava, ela não tinha força. Ele esqueceu que as tempestades mais violentas geralmente começam com silêncio,
com uma quietude tão assustadora que parece que o mundo está prendendo a respiração antes que tudo seja varrido. Derek Morrison aprendeu essa lição da maneira mais dolorosa, que o silêncio não é fraqueza, é apenas a pausa antes da tempestade. Esta história nos lembra que o karma é real, que o que você planta é o que você colhe. Ela nos lembra de nunca subestimar pessoas quietas, porque quietude não significa rendição. E, acima de tudo, ela nos lembra que a gentileza, por menor que seja, nunca é esquecida. Uma garota pobre salva um estranho em uma noite chuvosa, e 8 anos depois, esse ato volta para salvá-la quando ela mais precisa. E você? O que você acha dessa história? Você já conheceu pessoas como Derek na sua vida? Pessoas que usam dinheiro e poder para controlar os outros? Ou já viu pessoas como Evelyn, que parecem fracas, mas no final se tornam mais fortes do que qualquer um poderia imaginar? Compartilhe sua história e seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que vai no seu coração. Se esta história tocou você, clique no botão curtir, para nos apoiar. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precise ser lembrada de que o karma é justo, que as pessoas boas são recompensadas no final. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as histórias emocionantes que trazemos para você todos os dias. Enviamos nossos melhores votos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo. Que tenham boa saúde, uma vida alegre e dias repletos de paz e felicidade. Obrigado por dedicarem seu tempo para ouvir a história de hoje. Até breve, nos vemos no próximo vídeo.